A gente vai falar então para o setor de serviços. Queria convidar o nosso companheiro, Richard, de Interbank. Richard, por favor, tudo bem? Geraldo, tudo bem? Vamos dar uma ideia então de como é que está o setor de serviços, mas antes de mostrar os números, gostaria que você visse com a gente então aqui a matéria, tudo bem? Vamos mostrar então. No ano passado, o setor de serviços encolheu 5%, registrando a segunda queda seguida, já que em 2015 o resultado já havia sido negativo em 3,6%. O segmento é um importante termômetro da economia, pois inclui diversos ramos de atividades ligadas ao comércio, como salões de beleza, imobiliárias, oficinas mecânicas, escritórios de advocacia, agências de turismo, companhias aéreas e hotéis. De acordo com os dados do IBGE, o segmento de transporte, serviços auxiliares dos transportes e correio acumulou a maior queda em 2016, atingindo recuo de quase 8%. O destaque negativo ficou para o transporte terrestre, com queda de 10%, que sofreu com o fraco desempenho da indústria brasileira, que pouco produziu e, consequentemente, reduziu a demanda de transporte de cargas. Richard, desses números todos que nós mostramos aí, qual é o que mais impacta, né, a nossa economia? Eu acho que todos, né? São 2 anos assim terríveis, né? Tanto o setor de serviços, até do varejo, dados da indústria que mostra as consequências da brutal recessão que o país está passando, né? Ela vai estar terminando agora nesse primeiro semestre desse ano, mas se a gente pegar um gráfico desde 1900 do PIB brasileiro, essa é a terceira, uma das 3 maiores crises dos últimos 110 anos. Na área de serviço? De tudo, no geral, principalmente no geral. E um dado importante que poucos comentam é que esse dado dos serviços, que é a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, ela é para serviços não financeiros. Então, não entra nada, banco, nada não entra. Não. E outra coisa também importante, exceto serviços de saúde e educação. Nós temos número disso ou não? Eu trouxe uns números do PIB, que aí é o agregado, para então dar o panorama geral. Vamos mostrar então, Roberto. Como a gente tem essa limitação, então assim, quando saem muitos números na mídia, a gente se atrapalha. Então a metodologia desse não entra nem em educação, nem em saúde e nem intermediários financeiros. Por exemplo, o PIB em 2016, a agropecuária caiu 5,9%, uma queda muito forte. Indústria, 3,7%. Serviços, caiu 2,6%. Você vê que esse dado é diferente daquele lá, justamente pela diferença da metodologia. Por isso que eu falei para as pessoas não confundirem. E o PIB esse ano, a expectativa é que ele caia 3,5% em 2016, o do ano passado. Agora, em 2015 já tinha caído? Já tinha caído 3,8%. 3,8%. Então ele pode cair 3,5% em cima do 3,8%? Isso, o do ano passado, que vai ser divulgado agora em março. Tá, mas agora vamos ver 2017, que é o ano que a gente está, que é a próxima tela. Tá. Vamos então colocar agora, é isso aí, como é que está? A expectativa do Boletim Focus é que a agropecuária em 2017, esse ano, cresça 4%, a indústria cresça 0,6%, serviços não cresça nada, fique 0%, e o total do PIB é uma estimativa de 0,5%. Só que assim, eu particularmente acho que essas projeções são muito conservadoras. Conservadoras? Eu já trabalho com uma estimativa que esse ano a gente cresça por volta de 1%. Aqui na ponta, então. E em 2018, Heraldo, aproveitando que o nosso companheiro de Irlanda está fazendo as previsões, seria 2018 o ano dos sonhos. Por que o ano dos sonhos? É um ano que o PIB ele pode crescer mais de 3%. É um ano que a inflação vai continuar no centro da meta, lá próxima a 4,5% ou abaixo. É um ano que vai ter uma recuperação no emprego. É um ano da taxa de juros num patamar baixo. Então, vai chegar na eleição... A expectativa é isso. Então, imagina, um PIB mais de 3, tudo que estava dando errado, de repente chega em 2018 e a gente começa um cenário Não dá para virar o calendário rapidinho? Mas agora em 2017... Vamos entrar direto? Mas agora em 2017 já começa a recuperação. O Banco Central, semana que vem, ele se reúne, né, para decidir a taxa básica de juros. E a expectativa é que ele continue agressivo e faça mais um corte. De quanto? De 0,75. Então, 0,75. A gente vai para 12,25. Alguns também dizem que pode ser um corte maior, pode chegar até 1%. Aí ficaríamos em 12%. Isso, exatamente. Só que a minha expectativa é que até o meio do ano, a taxa básica de juros chegue próximo a 10%. Então, nesse meio do ano, a gente vai virar próximo a 10%, a economia já recuperando e acelerando até o final desse ano. E aí, em 2018, a gente entra no chamado ano dos sonhos, né? Depois de tanta coisa... Agora, mesma coisa. E o índice de desemprego?
A gente vai recuperar ou não vai recuperar? Ou quando é que começa? O índice de desemprego, ele é um indicador atrasado. Como é que ele funciona? Quando começa uma crise, as empresas demoram a demitir, porque você tem que treinar alguém, se você precisar recontratar, etc. Então, ele demora para piorar. Então, a economia vai mal e ele depois demora e aí começa a ir mal. Quando a economia começa a recuperar, os empresários eles esperam muito até recontratar. Então, porque ele quer ter certeza que a crise efetivamente passou. Então, ele é um indicador atrasado. Para o segundo semestre, a gente já vai ver uma recuperação no emprego e em 2018 a taxa de desemprego tende a cair bruscamente. Bruscamente, bom, hoje nós estamos com o quê? Com 12 ou 13 milhões de desempregados? Isso, pelo menos metade disso tem que ser absorvido, com certeza. Está certo que você tem outras mudanças estruturais na economia brasileira. Por exemplo? Por exemplo, como a gente tem uma indústria que vem perdendo espaço ano após ano, você não tem um trabalhador que ele tem acesso a tecnologias mais avançadas. Então, você tem uma produtividade baixa. Então, o trabalhador brasileiro acaba se deslocando para setores não tão produtivos, como, por exemplo, o que a gente mostrou de serviços. E aí, os serviços brasileiros acabam sendo mais caros se comparados com outros pares do mundo. Então, e a produtividade baixa limita o nosso crescimento de longo prazo, porque a economia não consegue produzir mais bens e serviços. E aí, qualquer crescimento de curto prazo, a gente começa a ter pressão inflacionária, é obrigado a importar muito e etc. Sim. Bom, você fala, quando tem pressão inflacionária, quer dizer, a inflação pode voltar a subir. Isso, exatamente. Aí vem o Banco Central de novo lá e aí aumenta a taxa de juros. Mas, por enquanto, como a economia está muito abaixo do que ela pode produzir, não há pressão inflacionária, e não há desde o ano passado. Se a gente pegar as análises até dezembro, ninguém falava que a inflação ia cair, que a taxa de juros ia cair bruscamente. E, de repente, o Banco Central, por que ele está sendo tão agressivo? Esses números mostram isso do serviço. Ele realmente foi um pouco zeloso demais e ele deveria ter tentado reanimar a atividade mais rápido, porque tem uma defasagem. Quer dizer o quê? A taxa de juros, ela leva um tempo para fazer efeito. Então, por exemplo, a gente toma uma decisão hoje, as pessoas só vão sentir a nossa decisão daqui a 3, 6 meses. Então, você tem que tomar uma decisão olhando lá na frente, senão complica. Então, ele poderia ter reduzido mais bruscamente a taxa de juros já no meio do ano passado, a partir de julho do ano passado. Mas, assim, as pessoas podem esperar notícias melhores daqui por diante e, principalmente, que PIB, eu fiz um estudo, o crescimento do PIB é diretamente ligado à criação de empregos. Então, a hora que o nosso PIB ficar positivo, a gente para de destruir empregos e começa a criar novamente. Bom, então semana que vem vai ter o Banco Central. Aí você vai estar aqui, então. Exatamente. Aí nós vamos conferir se caiu mesmo 0,75. Vamos fazer um bolão aí do jornal, né, Herói? Obrigado. Até mais, Wilson. Obrigado. Obrigado.